Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à ReactConf Brasil 2020. Meu nome é Hilda Neta e estarei hoje aqui conversando com vocês sobre utilizando o Rain para construir layouts responsivos no React Native. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes e por estarem dedicando um tempinho do sábado de vocês para adquirir ainda mais conhecimento com o que vamos palestrar. E quem sou eu? Como eu disse, meu nome é Hilda Neta e atualmente eu sou Mobile Developer com React Native no Banco ABC Brasil. Sou uma desenvolvedora minimalista que busca através da escrita demonstrar minhas paixões por tecnologia, soft skills e educação financeira. Também escrevo artigos em meu blog, hildaneta.dev, e também sou a Space Squad mentora da Rocket City, que é um grupo de alunos que acabam se destacando na comunidade da Rocket City e conseguem mentorar ainda mais pessoas na comunidade. Temas da palestra. Então, nós iremos falar sobre o início das telas de retina, o que é a densidade de pixel, crise de identidade do pixel, independência da densidade, utilizando a medida relativa REM, por que não utilizarmos as medidas DPI ou PT, critérios para escolher uma biblioteca e colocando os conhecimentos do REM em prática no React Native. Então, como vocês podem perceber, nós não iremos falar apenas do REM, mas eu irei tentar passar um overview completo para vocês de tudo que pode ocasionar a quebra de interface e como que nós podemos resolver ela com o REM. E por que o REM resolve essa quebra de interface. Então, bora lá. O início de uma nova era com as telas de retina. Então, em 2010, a Apple acabou trazendo uma grande mudança, que foi o lançamento do iPhone 4, que foi o primeiro celular da história a ter uma tela de retina em um dispositivo. E isso trouxe para a gente uma grande mudança também como desenvolvedores, porque essa tela de retina tinha a capacidade de dobrar a quantidade de pixels que cabiam numa tela. Então, a Apple acabou sendo pioneira nisso, com a tela de retina, e com isso eles dividiram o conceito de pixel em pixels de hardware e pixels de software. O pixel de hardware é um ponto de luz na tela e o pixel de software virou então o pixel CSS, a unidade de medida. Com essa nova tela, um único pixel CSS continha agora 4 pixels de hardware, equivalendo a uma densidade de pixel 2. Então, como eu falei para vocês, imagine que cada quadradinho dessa tela, antes da tela de retina, caberia apenas um pixel nela, Mas através dessa nova tela de retina que eles desenvolveram, cada quadradinho que caberia apenas um pixel, agora consegue dobrar essa capacidade. Então, com a densidade 2, a gente levando ela ao quadrado, nós vemos que cabem 4 pixels nesse quadradinho. E descobrimos então que um pixel não é um pixel. Densidade de pixels. Com todas essas novas mudanças, é necessário entendermos um pouco mais o que é a densidade de pixels. A densidade de pixel é o número total de pixels que existem dentro de uma área física da tela, que se chama PPI, Pixel per Inch, ou pixel por polegada. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos uma tela com alta densidade e uma tela com baixa densidade. A tela com alta densidade cabe mais pixels e a tela com baixa densidade menos pixels. Telas com alta densidade possuem mais pixels por polegada que as telas de baixa densidade. Consequentemente, as telas com menores densidade aparentam ter ícones maiores que as telas de densidade alta. Então, como vocês podem notar aqui, esse botão que nós temos nas duas telas, o botão da tela com densidade baixa, ele parece ser bem maior do que a tela com uma alta densidade. Isso porque aqui cabem mais pixels, o que melhora a visão e que dá essa percepção para a gente. Densidade de pixels. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo que existe na própria biblioteca do React,
que ele ensina a gente como que nós podemos identificar a densidade de pixel em nossos projetos. Então, aqui, como vocês podem perceber, nesse celular da esquerda, né, nesse dispositivo da esquerda, ele possui uma densidade de pixel de 2,75 e o dispositivo da direita possui uma densidade de pixel de 3,5. Para nós identificarmos essa densidade, basta importarmos o pixel ratio do React Native e chamarmos o método get. Então, é só a gente dar pixel ratio.get e será mostrado para a gente a densidade de pixel que esse dispositivo possui. Como vocês podem perceber também, tendo uma mesma imagem de 70 pixels nos dois, ela vai ser redimensionada de um tamanho diferente, porque o pixel é uma medida absoluta. Então, ele leva em consideração a densidade que os dispositivos possuem. Ele acaba fazendo a conta, né? 70 vezes 3,5 e dá o valor de 245 pixels. Então, se nós tivermos vários dispositivos de densidades diferentes, nossa interface vai aparecer quebrada ou sem responsividade. E o que a gente quer dizer com responsividade quebrada? O front-end ele acaba utilizando muito, né, esse termo de responsividade, porque as telas front-end elas acabam tendo que se adaptar a toda uma infinidade de dispositivos, aparelhos, e com o mobile é a mesma coisa. Nosso código ele tem que se adaptar a diferentes dispositivos, que, né, existem hoje de vários tamanhos. Só que além disso, do tamanho da tela, nós precisamos levar também em consideração a densidade de pixel. Eu trouxe aqui mais um exemplo, que é do código do Financial App que eu acabei fazendo para postar no LinkedIn, né? Vocês sabem. Então, aqui eu também desenvolvi ele em Pixel e é perceptível a quebra de interface. Se vocês olharem essa primeira parte, né, do aplicativo, é perceptível que eles são totalmente diferentes. Tanto o tamanho, a forma que aparece, a distância, né, o margin bottom aqui entre esse componente e a margem abaixo, né, ela é totalmente diferente nos dispositivos. E isso causado pelo pixel que nós estamos utilizando, que eu estou utilizando no caso como medida, unida à densidade diferente dos dispositivos. E aqui eu trouxe também mais outra tela desse aplicativo, que também é perceptível a quebra de interface. Então, se vocês perceberem, há uma quebra de interface. Fica diferente nos dispositivos, né, que possuem uma densidade diferente. Então, aqui eu trouxe um pequeno gráfico para mostrar para vocês sobre a evolução das densidades. Então, em 2010, nós tivemos a primeira tela de retina, criada a partir do lançamento do iPhone 4, que possuía a densidade de tela 2. Em 2013, a Samsung também trouxe uma novidade a partir do Galaxy S4, que foi a densidade de tela 3, ou seja, elevando um 3 ao quadrado, uma tela que possuía um pixel, agora esse mesmo quadradinho pode caber 9 pixels. E em 2014, a LG trouxe o LG G3, com a densidade de tela 4. Aqui eu trouxe também um exemplo mais visual para vocês conseguirem entender. Então, antes, né, onde tínhamos apenas um pixel, agora nós temos 4 pixels, por causa da densidade 2. Com a densidade 3, nós temos agora 9 pixels, desculpa. E com a densidade de tela 4, nós temos 16 pixels. E aí chegou então a crise de identidade do pixel. O pixel sempre foi a menor unidade em design baseado em tela. Porém, com essas novas telas, foi necessário essa mudança para que pudessem existir diferenças entre a resolução CSS e a resolução do dispositivo. E aí, por que os pixels CSS e os pixels do dispositivo deixaram de ser os mesmos? Porque isso também leva em consideração outra coisa, que é o pixel de referência óptica. Como vocês podem ver aqui nesse GIF, quando nós estamos utilizando um dispositivo, cada dispositivo vai ficar a uma distância dos nossos olhos. Então, um smartphone ele vai estar mais próximo dos nossos olhos.
e posteriormente um iPad, né, ou um tablet, ele vai estar um pouco mais distante, mas ainda assim próximo. E ele vai estar ainda mais distante se for um notebook, e se for uma televisão, ele vai estar ainda mais distante da gente. Então, isso influencia na forma como nós teríamos o CSS, porque foi percebido que quanto mais longe o dispositivo está, menor pode ser a densidade de pixel dele. Como a gente também viu nos slides anteriores, aqueles dispositivos que possuem menos densidade, os ícones ficam maiores nele, que é o caso da televisão. Então, hoje, a maioria dos nossos dispositivos, né, principalmente os celulares, eles têm muita densidade, a densidade alta, e eles cabem muito mais pixels nos layouts do que os que possuem uma televisão ou o do nosso computador, por exemplo. Independência de densidade. Ter a independência do tamanho de densidade de resolução oferecida pelos dispositivos móveis veio de uma abordagem de renderização, que requer que os objetos sejam descritos de uma maneira independente das características exatas do meio de saída. O Google criou para o Android uma nova unidade, chamada DPI, Pixel Independente de Densidade, para que nós desenvolvedores pudéssemos diferenciar um pixel óptico de um pixel de hardware e para que os layouts não levassem em consideração a densidade do dispositivo. A Apple também criou sua própria unidade de medida, chamada Points, que calcula o valor através de uma resolução lógica para renderizar esses pontos e não utilizar como referência a densidade dos dispositivos. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma tela com baixa densidade exibida com essa independência de densidade e uma tela de alta densidade exibida também com independência de densidade. Então, nós como desenvolvedores, a nossa meta, né, o nosso alvo deve ser que os nossos layouts se pareçam com esse exemplo, que eles possam ser visualmente semelhantes, independendo da densidade do dispositivo. Se a gente conseguir fazer isso, nós teremos menos quebras de interface, nós teremos um sistema, um aplicativo ainda mais responsivo e que vai agradar ainda mais os nossos usuários. Então, chegou o momento de utilizarmos a medida relativa a REM. O REM significa root n. É uma medida relativa que se guia a partir de um valor base π. Essa medida relativa independe da densidade de pixel que o aparelho oferece, ou seja, é uma medida que ajuda a manter os elementos da interface do usuário com o mesmo tamanho físico entre os diferentes dispositivos de densidade, enquanto mantém a nitidez do elemento. Isso ocorre porque o REM é um fator de escala. Por isso, no mobile, ele é escalado relativamente ao tamanho da tela e não ao tamanho da densidade de pixel que as telas possuem, escalando assim de forma proporcional. Então, por que utilizarmos o REM? Como nós falamos aqui, ele é um fator de escala. Então, se ele é um fator de escala, ele, além dele tentar escalar de uma forma mais igualitária entre os dispositivos, é uma medida que não leva em consideração a densidade de pixel. Então, como nós falamos antes, né? Ela é uma medida que independe dessa densidade, ou seja, ela vai manter os nossos elementos nítidos, os nossos ícones do mesmo tamanho, nossas letras, nossos botões, auxiliando ainda mais na nossa interface. Então, supondo que nós queremos construir um botão de altura de 32 pixels com 80 pixels de width, mas como nós não vamos utilizar o pixel, né? Transformando isso em REM, ficaria 5 REM em cima e 2 REM embaixo. Isso porque o valor base do REM é 16 pixels. Mas é um pouco diferente do que acontece no front-end, porque geralmente no front-end você pode definir esse valor através do HTML, né, da tag root, e a partir disso vai ser levado em consideração em todo o layout. Mas nos nossos aplicativos mobile é um pouco diferente. Nós nos baseamos nesses 16 pixels e dividimos todos os valores por 16.
Então, aqui nesse caso, um REM equivale a 16 pixels. Então, 32 pixels equivalem a 2 REMs, assim como 80 pixels equivalem a 5 REM. Então, construindo nossos layouts com a medida relativa REM, o nosso alvo é que o nosso elemento, o nosso componente, seja igual em todos os dispositivos, mesmo que eles possuam a densidade de pixel diferente. Então, é isso que nós atingimos com o REM. Bom, eu também trouxe um exemplo aqui para vocês. Como algumas pessoas sabem, eu estou atuando atualmente no projeto do Pix, do Banco ABC Brasil. Então, nós desenvolvemos todas as interfaces do zero e utilizamos o REM para isso. Então, como vocês podem ver, estou utilizando aqui os mesmos dispositivos que eu mostrei nos slides anteriores, onde eles possuem densidade de pixel diferente, mas isso acaba não interferindo na nossa interface, porque o REM ele acaba passando por dispositivos, pelo fator de escala deles, a mesma interface, né? De forma proporcional. Então, é isso que nós queremos atingir, né? Esse é o nosso objetivo, que nossas telas fiquem bonitas e, além disso, tenham uma boa usabilidade com responsividade. Então, por mais que nós peguemos um tablet, o REM ele vai manter essa proporção. E aí vocês podem me perguntar, bom, Hilda, então por que não utilizamos a medida DPI, Pixel Independente de Densidade do Android, ou a PT, que é o Points do iOS, né? Já que elas também são medidas que independem da densidade de pixel do dispositivo. E para isso eu queria explicar um pouco mais sobre a arquitetura do React para vocês, né? No caso do React Native. O React Native é uma ferramenta multiplataforma, ou seja, nós utilizamos uma mesma linguagem, nesse caso o JavaScript, para que o mesmo código seja compilado em dois sistemas operacionais diferentes. Com isso, a bridge, que é a ponte, né, ela é responsável por fazer a ponte entre o nosso código JavaScript e o código nativo. Com isso, através da biblioteca JavaScript Core, os nossos dispositivos passam a entender o nosso código JavaScript. Por isso, não é uma boa prática escrever nossos layouts utilizando apenas uma das sintaxes nativas, pois no sistema operacional oposto, essa sintaxe poderá quebrar nossos layouts, pois cada uma das medidas possui sua própria forma de renderização e cálculo dos pixels. Então, o que acontece? Nem todos os desenvolvedores, né, ou desenvolvedoras utilizam o REM ou outra medida relativa, como por exemplo a porcentagem. O que isso ocasiona? Isso ocasiona as quebras de interface. E aí, por que nós não podemos? Não é que nós não podemos, né? Mas porque não é indicado que nós utilizemos uma medida específica de um sistema operacional. Porque nós somos desenvolvedores multiplataforma, ou seja, nós somos desenvolvedores híbridos, que através de um código nós iremos ter o mesmo aplicativo para vários sistemas com sistemas operacionais diferentes, que no caso é o Android ou iOS. Então, se nós utilizamos a DPI, a Pixel Independente, ela vai ficar muito boa no Android, mas no iOS ela vai quebrar. E é a mesma coisa de utilizarmos em todo o nosso código a points, né? No caso, o PT do iOS. Porque no iOS ele vai aparecer muito bem, mas no Android ela vai quebrar, porque cada uma dessas medidas possui a sua própria forma de renderização. A do iOS mesmo é uma forma lógica, então eles acabam fazendo o cálculo que vai dar essa renderização na tela. E esse cálculo vai acontecer de forma diferente no Android. Então, por isso, não é uma boa prática a gente utilizar uma medida específica de apenas um sistema operacional. E aí, nós chegamos ao ponto aqui. Já decidimos que vamos utilizar o REM, né? E aí, como é que nós podemos escolher uma boa biblioteca? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns critérios que eu utilizo para escolher uma biblioteca. Quais são os critérios que levam em consideração a escolher uma nova lib para o projeto? Como vamos escolher uma lib de estilos, ela afetará em todos os estilos utilizados em nossa aplicação. Se pensarmos no React Native como uma peça de Lego, cada lib ou ferramenta nova que instalamos é o mesmo que encaixarmos uma nova peça de Lego. Assim.
Então, supondo que o React Native é uma peça grande de Lego, mas que não consegue suprir todas as necessidades que nós temos. E para isso, a cada nova necessidade que nós tivermos, né, ou de fazer algo mais rápido, ou algo que não conseguimos fazer sem ter uma biblioteca, é importante nós pensarmos em vários pontos, né? Porque essa biblioteca mesmo de estilo, ela vai afetar todos os estilos da nossa aplicação, ou seja, ela vai afetar a aplicação de ponta a ponta. Então, quais são esses critérios, né? O primeiro é pesquisar opções de bibliotecas. Então, quando eu quero utilizar uma nova funcionalidade, eu começo a procurar opções sobre essa funcionalidade, né? Então, eu pesquiso no Medium, no DevTool ou no próprio GitHub, opções para que eu possa utilizar no projeto. Então, após eu escolher uma lib candidata, então, supondo eu quero utilizar o Rain, começo a buscar opções, eu vou olhar artigos no Medium de pessoas que utilizam Rain, no React Native, quais são as bibliotecas que eles escolheram, como eles aplicam, olhei no DevTool, olhei no GitHub como dei uma olhadinha no código, e aí eu escolhi uma biblioteca, né? E selecionei uma ali daquelas opções que eu tinha, e aí o que é legal a gente observar? Então, é legal a gente observar qual o número de usuários que utilizam essa lib em projetos no GitHub, quantas issues abertas possuem versus quantas fechadas, qual a sintaxe para utilizar essa biblioteca. Eu vou estar explicando melhor sobre esses pontos, e o primeiro deles é sobre qual o número de usuários que utilizam essa lib em projetos no GitHub. Então, a biblioteca que eu estou utilizando nesse momento para ter a medida relativa a Rain no React Native é a React Native Extended Style Sheet. Então, quantas pessoas utilizam essa biblioteca no GitHub? Atualmente, no momento que eu estou fazendo aqui a live com vocês, tem 2.848 pessoas utilizando esse projeto no GitHub. Então, imagina se dessas pessoas, a metade delas estiverem em uma empresa e levarem essa biblioteca para uma empresa. Nós vamos ter uma quantidade muito grande de empresas utilizando essa biblioteca. Além também, é muito bom a gente olhar também o número de contribuidores, né? Porque se tem pessoas contribuindo com esse projeto, quer dizer que é uma pessoa aberta à contribuição. Se você encontrar um erro, ele pode aceitar sim o seu pull request. Então, isso te dá até uma opção de você contribuir em um projeto open source. O segundo ponto é quantas issues abertas versus fechadas, né? Então, se vocês perceberem, aqui nós temos 12 issues abertas versus 103 fechadas. Então, quer dizer que ela teve uma boa quantidade de issues abertas, que podem ser dúvidas ou coisas a melhorar. E uma coisa legal também é que a gente observar aqui que das 12 issues, 9 possuem comentários, ou seja, ela é uma biblioteca ativa, é uma biblioteca que... Por que é legal a gente olhar essa quantidade de issues? Porque isso aqui vai dizer muito sobre o rumo que o dono da biblioteca está querendo levar. Porque, por exemplo, imagine que você quer usar uma biblioteca que ela tem 103 issues abertas e 12 fechadas. Ou seja, será que ele realmente está olhando todas as issues? Será que talvez ele não esteja desistindo do projeto? Será que talvez ele não possa descontinuar o projeto? Então, se você quer utilizar essa biblioteca no seu emprego, por exemplo, é muito importante você ter em consideração isso para não colocar também o seu projeto em risco, né? Caso ela deixe de existir. Bom, e por fim, a sintaxe para utilizar a biblioteca. Então, por que é legal a gente olhar a sintaxe? Como eu falei no ponto anterior, se você está utilizando essa biblioteca no seu emprego, por exemplo, suponha que essa biblioteca deixe de existir. Porque pode acontecer, né? É uma pessoa normal que está dedicando o tempo dela ali para aquela biblioteca, mas pode chegar um momento que ela não tenha mais tempo, ou ela queira descontinuar o projeto e tudo bem. Mas isso vai ter todo o impacto no seu trabalho, no seu projeto, no seu aplicativo. Então, é muito importante você tentar pegar bibliotecas que não fujam muito da realidade daquela ferramenta. No nosso caso, é o React Native. Então, por que eu escolhi utilizar essa biblioteca?
das primeiras causas que eu resolvi utilizar essa biblioteca foi em relação à sintaxe, porque a sintaxe dela é a mesma do React Native default, né? É a mesma padrão do React Native. Então, se vocês olharem aqui em cima, é a forma que a Extended Style Sheet utiliza, né, a sintaxe, e aqui embaixo é a forma nativa do React Native. Então, se vocês forem ver, é a mesma sintaxe, é igual, idêntico. A única diferença é que a Extended Style Sheet ela aceita range, aceita também porcentagem, outros tipos de medidas, e a do React Native normal não. Então, essa seria a minha mudança. Então, supondo que essa biblioteca em algum momento seja descontinuada, o meu trabalho seria muito menor do que se eu utilizasse outras bibliotecas, como, por exemplo, a Style de Components, que é uma biblioteca muito boa, muito utilizada, mas no React Native ela muda totalmente a sintaxe. Então, supondo que nós temos a style de components no nosso projeto, em algum momento ela seja descontinuada. Além dela mudar a forma como nós escrevemos o CSS dentro do React Native, ela também muda a forma de apresentação. Ou seja, o gasto que a gente teria de mudança com ela seria praticamente refazer o projeto. Não é como a Extended Style Sheet, que eu precisaria basicamente trocar onde eu utilizo medida relativa por outra medida, como porcentagem, por exemplo, do que utilizando a Style de Components. Seria uma total mudança no projeto, uma mudança radical. Praticamente refazer o projeto. Então, é muito importante você levar isso em consideração. É utilizado, é incorreto utilizar a Style de Components? Não. Eu não estou aqui para falar que uma biblioteca é mais certa que a outra. É só o meu ponto de vista, o que faz eu escolher uma biblioteca e não a outra. Porque é muito legal você pensar nesse retrabalho, principalmente quando você dá sugestão no seu trabalho sobre uma biblioteca. Então, você pode ser indagado sobre, e se essa biblioteca não tiver mais continuada? E se a gente encontrar um bug crítico, eles vão resolver? Então, é muito legal vocês terem isso em consideração. E aí, chegamos ao momento de colocar os aprendizados do RAIN em prática. E aí, eu trouxe duas ideias para que vocês possam utilizar essa medida. A primeira delas é criar um novo projeto. Então, vocês podem iniciar um projeto básico do zero e instalar uma lib que permita utilizar o RAIN. Então, pode ser tanto a React Native Extended Style Sheet, como a própria Style de Components também, que permite utilizar o RAIN, para você entender como é o RAIN na prática. Entendeu? Então, é legal vocês fazerem isso, colocar ele em prática e também simular em dispositivos diferentes, emular em diferentes dispositivos para ver que realmente a interface não vai quebrar. E a outra sugestão é que vocês podem rodar um projeto que tenha uma outra medida, então vocês podem pegar um projeto de vocês que já existe, né? Que possivelmente poderá estar com outra medida, como Pixel, por exemplo, ou a DPI, ou a Points. E aí vocês emulem esse projeto em dispositivos diferentes, ou seja, se vocês puderem também ter a possibilidade de emular no iOS, é muito legal, para vocês poderem ter essa comparação. E aí, depois disso, e ver realmente a quebra de interface acontecendo, vocês podem refatorar para o RAIN, para ver como que é o processo de refatorar, de colocar uma outra medida no projeto, e depois vocês emularem novamente para ver como a interface vai estar certinha. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Fico muito feliz por estarmos aqui compartilhando esse conhecimento. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa medida relativa que eu gosto muito, né? Como vocês já sabem, eu já fiz até um artigo sobre ela e é uma medida que tem me ajudado muito, tanto nos meus projetos pessoais quanto no banco também, que foi uma biblioteca que não biblioteca, né? Foi uma medida que nós aderimos justamente para que nós pudéssemos ter interfaces ainda melhores, mais responsivas e pensando sempre no nosso usuário, né? Eu acho que é legal também a gente, como desenvolvedor, ter essa mentalidade que o nosso papel vai muito além do código. Então, não é só você sentar e escrever um código e entregar e tudo bem.
Eu acho que o nosso papel como desenvolvedor deve ir muito além disso, porque, de certa forma, a gente está impactando a vida das pessoas. Cada pessoa que utiliza os nossos aplicativos, os nossos sistemas, eles estão ali consumindo algo que pode mudar a vida deles. Então, é muito legal você se colocar no lugar do usuário, né? Já pensou se você baixa um aplicativo que você queria muito e na hora que você abre esse aplicativo, ele está com a interface toda quebrada, com um botão gigante ou com a letra ou com espaçamento diferente, com a letra aparecendo por cima de outro componente, eu acredito que vocês não se sentiriam confortáveis de continuar utilizando esse aplicativo, né? Então, por isso é muito legal a gente levar isso em consideração com os nossos usuários. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui presente e nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.